E aí galerinha, beleza? Professor John, professor de língua portuguesa. Hoje a minha aula será sobre tipo de sujeito, assunto que cai muito em questão de concurso, beleza? E vamos lá. Tipo de sujeito, vamos à definição. Sujeito é o termo essencial da oração sobre o qual se faz uma declaração. Viu? Importante, é o termo essencial da oração sobre o qual se faz uma declaração e pode ser classificado em vários tipos. Então, de acordo com o que? Com o núcleo que se apresenta. Existem algumas características que fazem com que ele receba diferentes classificações, tais como. Tá? Vejam que o sujeito é alguma coisa que falamos de alguém. Ok? Sujeito. E, de acordo com o seu núcleo, ele passa a ter vários tipos. Então, quais são os tipos, professor? Aqui. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto. Esse sujeito oculto é chamado também de outras formas, sujeito elíptico ou desinencial. Sujeito indeterminado, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Beleza? Então, esses aqui são os tipos de sujeito. Vamos ao sujeito simples. Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, seja quando o verbo se refere a uma só palavra. Então, toda frase que temos para analisar, temos que procurar o verbo nessa frase. A frase Pedro viajou. Quem é o verbo? Viajou. Quem viajou? Pedro. Dessa forma, o que está acontecendo aqui? O verbo refere-se a um substantivo, porque o substantivo está exercendo a sua função de sujeito. Outra frase. Nós aprendemos o alfabeto. Qual é o verbo dessa frase? Aprendemos. Quem é o sujeito? Quem aprendemos o alfabeto? Nós. Dessa forma, o verbo refere-se a um pronome. O verbo refere-se a um pronome. Beleza? Outra frase. Os três construíram objeto. Quem construiu o objeto? Os três. Está aqui o verbo, fazendo referência a três, que é um numeral. Humilde aprende mais. Humilde é um adjetivo por natureza, só que está na função de um substantivo. E o substantivo exerce a função de sujeito. Aprende mais. Quem aprende mais? Humilde. Por essa razão, o verbo refere-se a uma palavra substantivada, humilde. Beleza? É provável que ele viaje hoje. É provável que ele viaje hoje. Quem é o verbo dessa frase? É e viaja. Quem viaja hoje? Ele. Só que ele tem um termo antecedente, que é uma oração. E essa oração, esse verbo refere-se a quem? A uma oração. É provável que. Beleza? Sujeito simples. Sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo. Mais de um núcleo. A diferença desse sujeito, o simples, é que vai ter mais um núcleo. Ou seja, pode ter dois, pode ter três, mais núcleos. Beleza? Vamos ao exemplo. Vou apagar aqui para poder não ficar misturado. Beleza? Sujeito composto. Esse exemplo. Pai e filho viajaram juntos todos os anos. Viajam todos os anos juntos. Quem é o verbo? Viajam. Quem viaja juntos todos os anos? Pai e filho. Dois núcleos. Sujeito composto. O verbo refere-se a mais de um substantivo. Beleza? Viajamos ele e eu para Cancún. O verbo está aqui. Viajamos. Quem viajamos? Ele e eu. Para onde? Para Cancún. O verbo refere-se a mais de um pronome. Esses aqui são pronomes. Beleza? Aprendem mais os humildes e os esforçados. Humildes e esforçados, por natureza, pela etimologia da palavra, a origem, são adjetivos, só que estão na função de sujeito, que pode exercer a função de sujeito. Beleza? Substantivo exerce a função de sujeito, então, por exemplo, são palavras substantivadas. O verbo, que é esse aqui, aprende, refere-se a palavras substantivadas. Beleza? Chegaram 6 ou 7 clientes.
O verbo refere-se a mais de um numeral. Quem chegaram? 6 ou 7 clientes. Está aqui o verbo. Chegaram. Era melhor esquecer o carro novo e viajar para Cancún. O verbo refere-se a mais de uma oração. Por que oração? Porque tem verbo no sujeito. Esquecer e viajar. Sujeito composto. Ok? Vamos caminhando. Sujeito oculto ou sujeito elíptico ou desinencial. É aquele que não está explícito na oração. Não está explícito, mas pode ser determinado pela flexão número-pessoa do verbo ou por sua presença em alguma oração antecedente. O sujeito está, ele não está explícito, mas ele pode ser determinado pela flexão do quê? Do verbo, número e pessoa, ou pela presença de uma oração antecedente. Então são duas situações. Ele pode ser determinado pela oração, pelo verbo, ou pela oração antecedente. Vamos ao exemplo. Gosto de viajar todos os dias. Quem gosta de viajar todos os dias? Eu. Sujeito oculto, eu. Primeira pessoa, tá aqui. Determinado pela desinência verbal. Esse sujeito eu, ele vai ser determinado pela desinência verbal. Ok? Chamava-se Maria. Tinha 16 anos e trabalhava no hospital municipal. Se eu chegar aqui, quem chamava-se? Maria. Nessa frase, o sujeito é explícito. Só que na segunda frase, tinha, trabalha, esses verbos, ela se torna oculto. Por essa razão, o sujeito oculto Maria, determinado pela presença do sujeito em oração antecedente. Ou seja, esta oração aqui, ela é antecedente às seguintes orações. Beleza? Sujeito indeterminado. Vamos só apagar aqui. Sujeito indeterminado. O sujeito determinado é aquele no qual não é possível identificar um referente explícito. Não é possível na oração ou no contexto do enunciado para a expressão verbal. Pode ser construído por. Então, é o seguinte. O sujeito determinado ele não vai estar expresso. Ele não vai estar expresso. Mas ele pode ser identificado. Essa identificação ela pode ser quando tiver um verbo transitivo direto, na terceira pessoa do plural, transitivo direto, que é o OD, na terceira pessoa do plural. Vamos com exemplos aqui. Anunciaram a morte do prefeito. Tem um verbo. Anunciaram. Quem anunciaram a morte? Eles. Quem anuncia alguma coisa, o quê? A morte do prefeito. Está aqui. Transitivo direto, na terceira pessoa do plural. Aqui é o pronome eles. Só que não está expresso. Mas eu consigo identificar pelo verbo transitivo direto, na terceira pessoa. Beleza? Verbo transitivo indireto, que é o VTDI. Verbo intransitivo, que é o verbo intransitivo. O verbo de ligação, flexão na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser. Esta parte aqui, normalmente não, é o índice de determinação do sujeito. Beleza? O exemplo, não se fala da morte do prefeito no jornal. Qual o verbo? Fala. Não se fala da morte do prefeito de Manaus. Quem fala, fala alguma coisa de alguém. De quem? Da morte do prefeito de Manaus. Então, isso aqui é um verbo transitivo indireto. Flexionando na terceira pessoa do singular. No caso aqui, o se é esse aqui. Quem fala? Ele fala da morte. Então, tá aqui, verbo terceira pessoa do singular, mais o pronome se. E não se fala, ele não fala da morte do prefeito de Manaus. Então, subtraindo aqui fica ele. Mas nesse caso, ele fica aqui para flexionar a terceira pessoa do singular. Beleza? Vamos continuando aqui. Deixa eu apagar aqui. Pessoal, vocês têm que entender que esses exemplos aqui são mais para poder você identificar. Você consegue aprender esse tipo de sujeito fazendo exercício, praticando, identificando. Beleza? Não? Apenas eu passando aqui, você fixa na cabeça, tendo coisas não vão aprender, tem que exercitar. Beleza? Oração sem sujeito consiste nos casos de fenômeno gramatical, quando ocorre com verbos ou expressões que denotam o fenômeno da natureza. O que é isso?
São verbos que exprimem fenômeno da natureza. Quando vier uma frase com esse tipo de verbo, normalmente é um verbo, aliás, é uma frase, é um sujeito inexistente, oração sem sujeito. Vamos ao exemplo. De manhã choveu muito. O que é de manhã? Uma locução adverbial. Choveu muito, choveu é o verbo, muito advérbio de intensidade. Não existe eu perguntar quem choveu. Porque esse verbo aqui, ele está expressando fenômeno da natureza. Beleza? Então, por essa razão, é um verbo, aliás, é um sujeito inexistente. Ok? Com o verbo haver no sentido de existir. Há muitos animais no zoológico de Brasília. Aqui o verbo. Eu posso substituir esse verbo por existir? Posso. Existem muitos animais no zoológico de Brasília. Quando eu puder fazer essa substituição e houver sentido, funciona, está sentindo como funciona com o verbo haver no sentido de existir. Dessa forma a oração é sem sujeito. Mas se vier existir aqui, existir tem sujeito. Quem existe? Muitos animais no zoológico. Muitos animais, seria o verbo. Se viesse com a palavra o verbo existir. Beleza? Vamos aqui, continuando. Deixa eu apagar aqui. Com o verbo haver quando indica tempo decorrido, ou seja, tempo passado, ocorrido. Exemplo, aguardo a encomenda há 2 dias. Quem aguarda? Essa frase aqui é eu. Eu aguardo a encomenda há 2 dias. Há 2 dias, está funcionando como tempo transcorrido? Tá? Tá. Então, verbo, sujeito inexistente. Com os verbos ser, fazer e rir na indicação de tempo ou relacionados a fenômenos da natureza. Vamos ver o exemplo. Era bastante tarde, relacionado ao tempo. Fazia frio durante aquela noite. Fazia o que? A indicação de quê? Também fenômeno da natureza. Vai para uns 2 dias, vai para uns 2 anos que não vejo meus pais. Ou seja, tempo transcorrido. Beleza? Então, sujeito inexistente, oração sem sujeito. São essas peculiaridades. Beleza? Então, pessoal, essa foi a minha aula, tipo de sujeito. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais, YouTube, Instagram e Telegram. Eu tenho nessas redes sociais. Valeu? E lhe aguardo na próxima aula. Valeu? Um grande abraço e até a próxima.